Olá, eu sou Joaquim Braga Neto, aqui no canal YouTube @Joaquim Braga Neto e no Instagram @joaquim.braga.neto, e hoje a gente vai falar um tema meio polêmico e muito interessante para a gente debater. E esse tema é sobre por que muitos de nós prefere o relacionamento com pets do que com as pessoas. Isso tem sido cada vez mais frequente e tem aumentado a indústria dos produtos para cachorros, né? Roupinha de cachorro, cama de cachorro, tem um monte de coisa, não só cachorro, gato. Cachorro e gato são os pets mais comuns que a gente encontra aí na praça, né? Então a indústria fatura milhões. E por que essa indústria tem se desenvolvido tanto? É sobre isso que a gente vai falar, e isso está também aqui no meu e-book, Estrada dos Sonhos, que eu estou entregando para você gratuitamente aqui no YouTube, no @Joaquim Braga Neto, em comunidades. Você pode ir lá e vai ler o que a gente acabou de colocar aqui, já está lá na comunidade do YouTube. Depois do nosso papo aqui, vai lá e dá uma lidinha para você entender. Antes de você ir lá, eu vou ler alguma coisa desse trabalho, só para você entender um pouquinho do que a gente fala. E a frase que me chama muita atenção e a gente tem ouvido com muita frequência é aquela frase assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Por quê? Por quê? Cara, a gente vê o ser humano capaz de fazer tantas coisas maravilhosas. Agora mesmo acabamos de ter um evento mundial, as Olimpíadas. A gente vê aqueles saltos lindos, maravilhosos das ginastas, as danças no solo. Teve uma atleta da ginástica rítmica brasileira com um arco. Eu vi a apresentação dela, que coisa linda. A música. Qual animal foi capaz de fazer a Quinta Sinfonia de Beethoven, as 4 estações de Vivaldi? Me ajuda aí se é de Vivaldi. 4 estações, agora eu estou na dúvida. Mas é maravilhosa, né? Essa sinfonia maravilhosa. A gente tem exemplos da humanidade fazendo obras fantásticas da engenharia, na arquitetura, na arte, na música, na ciência. Cara, o ser humano é maravilhoso. Eu tenho um cara que eu gosto muito, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, eu vou pegar aqui, por sorte eu tenho um aqui na minha mão. Ele chega e fala assim: qual animal foi capaz de juntar 2 pedacinhos de pau e um ferrinho aqui no meio e fazer um simples pregador de roupa? Durante milênios, nenhum animal foi capaz de fazer isso. O Ariano Suassuna usa realmente um pregador. E ele anda com esse pregador na bolsa dele, andava, né? Para fazer as palestras dele. E ele era um gaiato, uma pessoa maravilhosa, eu sou apaixonado por ele. Para mim, ele é imortal mesmo, né? E ele fala assim: cara, eu estou falando de um pregador para não falar da 9ª Sinfonia de Beethoven. Cara, a 9ª Sinfonia de Beethoven é uma obra fantástica, para dizer o mínimo. É muito linda essa sinfonia. Que procura, coloca aí na internet, você vai encontrar aos montes por aí, interpretada por vários grandes maestros, Zubimeta e tantos outros aí. Então você vê, cara, o que o ser humano faz. E assim, nos momentos de
dessas dificuldades coletivas, dessas tragédias que acontecem aí, a gente vê assim a solidariedade humana do que o ser humano é capaz de fazer. Ah, Joaquim, esse é o lado bonito, mas tem um lado feio? Tem. Claro que tem. E às vezes até bem feio, né? Agora, como isso começou? Porque eu amo, aqui fora tem duas cadelinhas, a Laurinha e a Michele. É o nome da é o nome da esposa de um ex-presidente, eu não vou nem falar o nome dele para não dar problema, e o nome da filha do ex-presidente. Eu acho que foi a minha homenagem. Mas quando a gente adotou, aliás, elas que adotaram a Márcia, né? Elas já vieram com o nome, então não foi a gente que escolheu o nome, não. Mas são duas vira-latas lindas, maravilhosas, doces, como elas trazem paz e carinho para o nosso coração. Coisa maravilhosa, né? E duas vira-latas, assim, profissionais mesmo, né? Uma é meio metida, pastor alemão, assim, mas eu acho que ela abdicou, né, da natureza, assim, nobre que ela já teve em algum lugar do passado, né? Mas a outra é vira-lata mesmo, de carteirinha profissional, muito legal. Malu sempre chega e dá aquele like maravilhoso. Eu sei que ela chegou porque ela deu o like. E aproveita você que está dando o like aí. Obrigado, Malu. E ela já bateu o pontinho no comentário também. Então bate você também um pontinho no comentário. Dercy já bateu o pontinho. A Rose já bateu o pontinho. Sandrine bate o pontinho, agora ainda não bateu. Márcia já bateu o pontinho. Bateu um pontinho na live do Joaquim, é tudo de bom. E esse like que você dá também. Então a gente vai entender em que lugar do passado a gente se perdeu de se amar, né? Onde que a gente perdeu o trem nessa história da evolução? E eu vou voltar até o Jardim do Éden, na época que Eva comeu o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento. Obrigado, Ângela, valeu. O fruto da árvore do conhecimento, a gente vai voltar lá para entender aonde a gente se perdeu. Mas antes, para você entender por que eu vou chegar lá, eu vou mostrar aqui, eu vou ler um pedacinho, nada, não precisa ficar nervosa, porque eu vou ler esse pedacinho. Olha só o que eu escrevi aqui. Quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Essa frase pode transparecer uma nobreza de sentimentos pelos pets, mas esconde uma fragilidade no relacionamento humano. Então, será que pela dificuldade que eu tenho de me relacionar com as pessoas, eu mergulho nesse mundo de pet? Será que é isso? Vamos avaliar já já. Claro, né, eu continuo aqui, né? Que são parágrafos pequenininhos, eu só vou ler mais uns dois aqui. Claro que é mais simples lidar com a pureza dos bichinhos do que com o lado imperfeito do ser humano. Até porque um desafeto seu pode colocar a inteligência dele para criticar as suas imperfeições. Obrigado, Sandrine, pelo pontinho também. Por serem puros, os pets, você receberá deles somente amor. O homem tem seu lado imperfeito e essa imperfeição vai se manifestar nos frutos que ele vai te oferecer. Então, a gente tem um lado bom. Vira e mexe, eu trago aqueles copinhos, boto um bem vazio, um já pela metade, um copo mais cheio. Você que me acompanha já viu eu fazer aqui, trago aqui a bandeja da humanidade, boto toda a humanidade de bandeja aqui para você. E é claro que aquele que só tem um pouquinho de evolução e tem um lado imperfeito muito grande, boa noite, insano, que tem esse lado imperfeito muito grande e a pessoa só tem um lado desenvolvido positivo, vai se manifestar muito mais esse daqui do que esse aqui. E se você, que já desenvolveu um pouco, mas ainda tem um lado imperfeito bem desenvolvido,
você vai encrencar com esse que está te zicando aí, te enchendo o saco, você vai se perturbar com ele. Mas vamos tentar voltar mais lá atrás, voltar em Adão e Eva e entender isso. Porque o que são os pets? Os pets são aqueles seres que ainda moram no Jardim do Éden. O que é o Jardim do Éden, né? É o paraíso, né? Aonde morava Adão e Eva, os nossos tataravós, né? E aí, olha só, aqui a gente vai pegar uma colinha e olha o que narra a mitologia romana, judaico-cristã, né? Olha o que fala já na Gênesis. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim do Éden, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Isso aqui eu trago muito mais pelo lado do simbolismo do que por uma coisa concreta. Porque se a gente analisar mesmo a Gênesis, Adão e Eva como os primeiros seres humanos, aí tiveram os filhos, Caim e Abel, aí Caim matou Abel, aí ele foi lá para uma cidade, tinha uma civilização. Ué, como é que tinha uma civilização se só era Adão e Eva que tiveram aqueles 2 filhos, né? Então a coisa não, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então existe um simbolismo e eu vou trabalhar em cima do simbolismo, e eu não sou teólogo, eu não sou nada disso, então eu vou falar muito mais pelo lado do simbolismo psicológico. Então eu vou entender o quê? Que as pessoas já morriam, assim como os pets morrem, mas eles, os nossos lindos pets, a Laurinha e a Michele, elas não têm consciência de que elas morrerão. Tinha mais um vira-lata aqui, que era o Blackout, uma graça. Ele já não se encontra mais entre elas e entre nós, nos deixou muita saudade, e elas sentiram a perda dele, mas elas não percebem que um dia elas partirão também. E a árvore do conhecimento, que dava aquele fruto do conhecimento, era aquele símbolo de que se a gente comesse daquele fruto da árvore do conhecimento, a gente ia ter uma consciência do eu, do ego. Olha o problema começando aí agora. Então a gente ia passar a ter conhecimento de que a gente existe e que eu sou um ser totalmente independente. Ah, Joaquim, mas os pets também têm esse conhecimento. Tanto é que quando eles vão comer, um quer comer a comida do outro, e aquele mais forte é o primeiro que come. Mas é um espírito grupal, é um espírito de grupo, onde tem essa escala, né, de hierárquica, onde tem aquele que é o mais forte. Vira-lata, tá aqui, já estão me corrigindo que não são vira-latas. SRD, sem raça definida. Pronto. Boa noite, Zico. Capricórnio, constelação, só tem doido chegando aqui. São raças não definidas, SRD, exatamente. Eu chamo de vira-lata como é conhecido o caramelo. O vira-lata caramelo é muito conhecido, é mais famoso do que eu. Então, eles têm uma estrutura de autopreservação da espécie sem raça definida, vira-lata. A gente chama de vira-lata. Eu sou velhinho, né? Tô quase com 66 aí, e na minha época a gente chamava de vira-lata. Então dá esse desconto aqui para mim. Mas é SRD, pronto, fala bonitinho. Então, é necessário que haja entre eles para a
preservação da espécie e para a autopreservação de cada um instinto de defesa. Então, na preservação da espécie, a fêmea vai querer cruzar, ter relações, assim que a gente vai falar, não, eu chamo de cruzar, né? Copular com aquele que é o mais forte. E aquele que é o mais forte, antes dele ter acesso àquela fêmea, ele vai brigar com os outros e não vai deixar os outros brigarem. E a fêmea vai se entregar, vai se entregar. Eu não sei nem mais como é que fala. Antigamente eu sabia falar essas coisas. Para aquele que é o mais forte. Por quê? Porque aquele dará a ela os gametas masculinos, né, do espermatozoide, que gerarão filhotes mais fortes, que irão dar mais segurança à prole. E esses que são os mais fortes vão defender, né, o seu ambiente. Então, ela vai cruzar com aquele que é o mais forte. E esses que são mais fortes, eles vão se defender e vão ser os primeiros a comer naquela comunidadezinha, naquela tribo deles. Então a gente chama isso aí de macho alfa, né? É aquele que come primeiro e ele está se protegendo para ter mais acesso. Mas para aí. O ser humano, quando na história, né, da mitologia judaico-cristã, Eva comeu a gente fala maçã, mas não era bem a maçã, e depois Adão comeu também, eles ganham uma consciência de si mesmo. Aí a gente vai falar lá dos australopitecos, o homem de Neandertal, qual deles deu origem ao Homo sapiens, e esse Homo sapiens foi se desenvolvendo e desenvolvendo a consciência, e aí ele sai do Jardim do Éden, porque ele passa a ter consciência de que ele vai morrer, como está escrito aqui, 2, 16, 17, capítulo 2 de Gênesis 16, 17. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E segue. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimentos suficientes para você. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Mas ali na frente ele vai falar mais ou menos assim. A terra será maldita, são palavras aqui que acontecem porque aí é que a gente começa a se integrar e entregar para os pets. Porque para os pets, a terra não é maldita, é pureza. Você respira pureza. Pode bater no... Deus me livre, faz isso não. Não faz isso não. Mas se você tiver a insânia de dar um tapa no seu cachorro, daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos, ele vem lamber o teu pé. Qual ser humano faria isso? É a pureza, é a natureza, ele perdoa, ele é um bichinho que ele te ama, o amor é algo puro, natural. Assim como um filho, eu vi uma vez, agora recente, a mãe... como é que era? A mãe estava batendo... o filho estava no colo do pai e a mãe dá um tapa no pai. O filhinho deles, dá um tapa na cara da mãe e a mãe morreu de rir. É o instinto materno. A mãe não vai levar aquilo a sério. Então, isso está na pureza da criança, que ainda está meio que vivendo o Jardim do Éden, naquela inocência naif. Como é que a gente fala isso? Quem que me ajuda? Como é que traduz isso? Ingenuidade. Pronto. Ela é ingênua, inocente. É naif, em francês.
Em inglês é parecido. Então, o bichinho é inocente, ele é instintivo, ele pode até te morder se você for dar uma injeção que ele não gosta, aquele spray roxo, spray prata, se tiver com alguma bicheira, algum bagulho daquele ali, pode até te morder, mas porque é instintivo, é reativo. Mas logo depois ele vem e vem te beijar, vem te lamber, e vem brincar com você. Ele não guarda rancor, a gente guarda, né? Então é interessante, ingênuo, obrigado, Márcia. Naif, eu não sei como é que fala em inglês, em francês é naif. Então, continuando, a gente está chegando lá. A ingestão do fruto proibido significou a possibilidade de atingir o conhecimento, aí vem outra palavra mágica, através do livre-arbítrio. Olha que coisa interessante. Mas também levou ao sofrimento. Em inglês também é naif, né? É assim, legal. Mas também levou ao sofrimento, a expulsão do local divino, a necessidade do trabalho e as dores do parto. Tem aqui uma explicação aqui dessas coisas. Então, quando você desenvolve a consciência, e mais do que a consciência, você desenvolve a sua inteligência, você começa a se destacar de uma forma ainda mais intensa dos outros da sua tribo, estamos falando lá de trás, e também da natureza e dos animais. Então a gente desenvolve as ferramentas, aprende a lidar com fogo, a gente aprende uma série de estratégias que são importantes, né, para a gente começar a dominar tudo aquilo. Tudo aquilo. E nesse momento, a gente, com o livre-arbítrio, a gente tendo a consciência de que pode praticar o mal e de que a gente pode se utilizar de alguns ardis. Quer ver um ardil? Que eu fico com pena, porque eu sou vegetariano, né? Então eu vejo assim, o cara pega um anzol, bota um pedacinho de sardinha, de camarão, se for aqui no riacho, bota uma minhoca ali, joga aquele anzol, o peixe todo bobinho, vai lá, come, e a gente enfia aquele troço na boca dele e come ele, né? Pega ele, tira de dentro do habitat dele e come ele. Então a gente faz as armadilhas, bota uma fruta embaixo de uma arapuca, do negócio, aí tem um pauzinho lá, na hora que o bicho entra para comer aquele negócio, aquele troço fecha, ou então puxa a perna dele, ele fica pendurado. Tem vários tipos de armadilhas. São os ardis que a gente vai usando com a inteligência para dominar cada vez mais o ambiente, e se utiliza dessa inteligência não só para dominar as outras espécies, mas também para dominar os mesmos da nossa própria espécie. Aí começa. E a gente sabe, e uma coisa a gente vai lembrar aqui também, uma pessoa que está num processo evolutivo, ela não vai querer fazer ao outro o que ela não gostaria que o outro fizesse com ela, né? Porque a dor é democrática. Quando você fere alguém com palavras, com atitudes, fisicamente, você sabe que aquela pessoa está sofrendo. Então, se eu pisar no dedo do pé de alguém, no dedinho, mindinho de alguém, do pé, né? Eu sei que aquela pessoa doeu. Se eu fizer isso de propósito, aí já existe o dolo, né? Eu fiz de propósito para machucar a outra pessoa. E se eu ofender alguém, nossa, seu filho é horrível, é feio, ele é burro pra caramba. Nossa, qual mãe que não vai ficar uma onça se alguém fala isso do filho dela?
Então, e qualquer mãe vai sentir isso. É diferente de fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Eu gosto de cavalo, então eu vou dar um cavalo para uma pessoa que mora num apartamento ou que tem pavor de cavalo? Não, porque assim, o que a gente gosta varia. Mas a dor não, a dor é igual para todo mundo. E quando a gente sabe, quando a gente está praticando mal, a gente sabe que o outro está sofrendo. Quando a gente está praticando mal contra alguém, a gente está fazendo, às vezes de propósito. Ou se não está, a gente está desatento. Mas a gente está fazendo mal a si mesmo. Então, e se eu, sabendo que eu vou arriscar, né, de machucar uma pessoa, assim mesmo eu vou lá e faço, no direito tem lá o dolo, o dolo possível, eu não sei de direito, mas eu sei que tem é diferente, né? O culposo que sabia que podia dar problema e o doloso mesmo. Tem uns negócios assim na lei. Se alguém quiser botar aí no comentário que conhecer isso daí, coloca aí. Mas você já deve ter ouvido falar também. Então, esse é o problema. O animal, quando ele está atacando uma outra espécie ou um animal da mesma espécie da dele, ele está querendo se estabelecer como o alfa, né, daquela matilha ou daquele ambiente. Então ele está defendendo o espaço dele. Mas não é uma coisa assim dolosa, né? E ele não vai machucar um bicho ou alguma coisa pelo prazer de machucar, pelo prazer de prejudicar. E a gente sabe que o ser humano faz isso. Culposo é quando não há intenção de matar. O doloso é quando há a intenção. Mas tem o que não é... É isso mesmo, Sandrine. Mas tem o que não é doloso, mas havia possibilidade, o cara arriscou e acabou causando a morte da pessoa. Então tem essa intermediária aí no meio. E quando a gente faz isso e machuca uma pessoa, a gente sabe que está fazendo aquilo, a gente podia não ter feito, porque a gente tem o livre-arbítrio, e a gente fez assim mesmo, e a outra pessoa que se sentiu ofendida ou que foi realmente ofendida e machucada, ela cria uma animosidade com aquela que lhe prejudicou. Então já cria uma situação ruim. E o animal ele não faz isso de uma forma dolosa, né, como a gente está colocando aqui, com a intenção de fazer. O ser humano faz. E a gente tem visto, né, essa coisa de o egoísmo, né, porque o que é o egoísmo? É o eu. Eu me coloco, lembra quando a gente estava falando, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles, da árvore do conhecimento, eles passaram a ter consciência de si mesmos, consciência da morte, e eles começaram a praticar o mal porque eles tinham noção do livre-arbítrio e de que eles podiam fazer ou não, e eles optaram por fazer o mal. E aí começa a terra maldita. O egoísmo, quando o pirão é pouco, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, eu sou melhor do que você, com quem você pensa que está falando, porque eu sou o cara, eu sou isso, você é uma porcaria, não fala com aquele não. Aí a gente já estabelece coisas horríveis e o ego da gente vai se inflando. Aí lembra do copinho que eu botei assim? Pouco amor e muita, né? Quando a gente coloca assim, tem pouco amor e muito ego, muita dor, muita maldade. E aí é tanta maldade que vai acontecendo que a gente prefere criar um mundinho próprio, onde eu tenho os meus bichinhos, aí eu vou ter os cobertorzinhos, vou ter as caminhas, lençol, tem uma lá,
Quem souber de alguns desses exageros, que para mim é exagero, coloca aí o que vocês já viram aí desse mundo animal, do mundo pet. Outro dia a Márcia estava me mostrando. Ô Márcia, era o que mesmo? Era um apartamento que o cachorro tinha? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que era um apartamento ou um prédio, era um negócio assim que o cachorro tinha, mas um negócio bacana mesmo. Cachorro que vai para o spa, tem cachorro, tem hotel para cachorro, aí o cara fica fazendo assim umas massagenzinhas, o cachorro tá ali na dele, aí bota uma máscara, tem cada coisa que a gente vê que é engraçado, eu acho maior graça. Claro, então a gente... Aí eu vou colocar a minha opinião, você pode brigar comigo, não tem problema não. É mais ou menos assim, poxa, eu vejo tanta imperfeição no mundo, tanta maldade que as pessoas fazem comigo, que a partir do momento que eu tenha condição, eu vou dar para o meu cachorro aquilo que eu gostaria de ter recebido e não estou recebendo. E vou dar para ele isso que há de melhor. E aí eu crio o meu mundo, onde eu sou o criador, o Deus, né? Porque os cachorros veem a gente assim como Deus, e eu sou o Deus e eles são as criaturas, eu os crio, eu sou o criador. Então eles vão ter do bom e do melhor, claro que de acordo com as possibilidades de cada um, né? Mas quando a pessoa é estribada, né, tem muita grana, ela dá mesmo. E tem inclusive, acho que é nos Estados Unidos, alguém me corrige se eu estiver errado, que pode até enterrar o bichinho em cemitério mesmo, tem uns negócios desse. Boa noite, a câmera do teu telefone aí não está muito boa não, eu sei, não é a câmera não, a câmera é boa, coreano, o problema é da internet mesmo, eu estou numa ilha. A minha filha cobre a cachorrinha. Aqui tem cobertor, fronha, tem tudo. E realmente está frio, né? E uma bichinha, a Laurinha, está com artrose. Então aquele calorzinho ajuda ela. É isso. Então a gente acaba... assim, tá difícil eu conseguir amar as pessoas e eu tenho um amor fácil do meu pet, então eu vou canalizar aquilo que eu deveria distribuir com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos, colegas de trabalho, vizinhança, mas tá meio azedo, tá meio hostil o ambiente aqui à minha volta, então eu vou dedicar todo o amor que eu tenho para a criação dos meus bichinhos. Essa não é a melhor maneira, porque nós estamos aqui, né, como diz aí a tradição judaico-cristã, falando mais um pouco sobre isso, amar ao seu próximo como a si mesmo. Não é amar ao seu pet como a si mesmo, amar ao seu próximo. Então, o nosso desafio é aprender a lidar com as imperfeições das outras pessoas, não considerar aquelas maldades que elas fazem com a gente, ter a percepção do mínimo de maldade, eu estou sendo bonzinho, né? Que a gente possa ter praticado contra outra pessoa, né? E a gente não percebeu, mas o que ela fez foi muito pior do que o que eu fiz. Tudo bem, mas eu posso resolver o meu problema. Adotei uma gatinha. Eu tenho uma gata, aqui, a Márcia. Mas eu estou brincando desse... E às vezes são eles que adotam a gente, né? Enfim, a gente não é... Eu vou entender, né, que se eu quero voltar ao paraíso, estando, mesmo que num ambiente ainda com hostilidade, mágoas, ressentimentos dos outros, ciúmes, inveja, mesmo que tenha tudo isso à minha volta, eu não vou receber essa coisa negativa das pessoas. Eu vou receber o carinho, como eu recebo o carinho de vocês. E uma pessoa que coloque aqui alguma coisa negativa para mim, eu
não levo em consideração. Para mim, o importante é que a gente troque num padrão elevado de carinho, de amor, de afeto, consideração, respeito, né? Que são esses valores, né, que a gente pode ter. E quando eu consigo trabalhar nessa direção, nesse sentido, distribuindo isso, pregando isso, né, falando ainda da Bíblia, né, ide e pregar, e quando eu prego isso, quando eu estou falando disso, quando eu consigo estimular você a fazer isso também, não só nas palavras, mas quando eu faço isso com as pessoas difíceis que se encontram à minha volta, e eu consigo mudar a relação delas para comigo através de não receber a maldade delas e retrucar na mesma moeda, olho por olho. Isso está na lei de talião antiga ainda, de Moisés. E o Cristo que veio e deu uma outra conotação, ele fala, eu porém vos digo, amai aqueles que vos perseguem e caluniam, orai por eles, né? Perdoai aqueles que te odeiam, amai os vossos inimigos. É um outro padrão. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, não é amar a você como eu amo a mim. Não, pode ser que eu ame pouco a mim, mas ele amou muito e ama muito a mim. Então, esse é o padrão, é um novo padrão de amor que ele traz. Então, quando eu não recebo, quando eu relevo o mal que fazem contra mim e consigo me manter bem, ainda que estejam fazendo mal, nesse momento, eu mudo o padrão de relacionamento que eu tenho com as pessoas. E aí sim, eu vou amar, eu amo os pets. Né? Assim, tem um cara, né, que era o Francisco, da cidade de Assis. Francisco, como é que era? Esqueci o sobrenome, eu sabia. Eu li 2 biografias do Francisco, Bernardone, né? Ele era assim, ele é reconhecido como uma pessoa que amava os animais. E João o Evangelista também. Assim, 2 figuras, né, que a gente conhece de amor aos animais. Mas ele amava as pessoas. Leprosos que andavam por ali na época dele, iria lá e orava, né, e pedia, intercedia a Jesus para que aquelas pessoas ficassem bem, e elas ficavam bem, e acabou morrendo com a lepra. Hanseníase. Então, quanto mais eu amar, olha a frase que eu li para você no início, quanto mais conheço os homens, mais eu amo os animais. Eu vou inverter essa frase e a gente termina. Quanto mais eu amo os homens, mais eu amarei os animais. E esse era o exemplo de Francisco de Assis. Ele amava a humanidade. Amava as pessoas. Ele fez a ordem dos franciscanos que se espalhou pela Europa naquela época, pregando o amor, que a igreja estava assim meio esquecida, muito ligada aos dogmas, aos rituais, a igreja da época, né? E era naquela época das cruzadas, né? Ainda estava das inquisições, as cruzadas. Ele acho que inclusive foi a uma das cruzadas, se eu não me engano. Não tenho certeza agora. Mas era naquela época, onde se matava em nome de Deus. E ele veio trazer uma nova proposta, que era do amor. Daquele voto de pobreza, de ter o que o Cristo ensinou de uma forma vivida, né? E ele amava muito as pessoas. E era a pessoa que mais era reconhecida como o amor aos animais. Quem conhece a história de João o Evangelista, idem. Então, ame os pets muito, muito, né? Mas não se esqueça de amar o ser humano. Amanhã a gente vai falar sobre a arte de receber, porque a gente fala muito na arte de dar, mas a gente vai falar também sobre a arte de receber.
Amo todos vocês, eu não vou falar o nome de cada um, porque senão vai ficar muito demorado. Lean Talentoso entrou. Lean, assiste o vídeo, daqui a 5 minutos o vídeo vai estar aí para você. E você que está aqui também, daqui a pouquinho vai estar. Malu, tenha uma ótima noite, Malu. Obrigado pelo teu carinho, obrigado por esse coraçãozinho, obrigado pelo seu amor. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Adiantou isso que eu falei para você? Só a última coisinha. Acrescentou alguma coisa esse papo que eu falei para você? Se sim, coloca sim. Se não, não precisa botar nada, ou coloca não, para eu melhorar um pouco da próxima vez. Foi válido isso tudo que eu coloquei para você, inclusive trazendo essa ideia do Jardim do Éden, da Árvore do Conhecimento. Obrigado, Ângela. Sim, ela diz. Malu diz que sim também. Sandrine adiantou. Rose, sim. Que as pessoas dando depoimento favorável. Estou falando disso, né? Do fruto do conhecimento, do livre-arbítrio, da gente sair do paraíso. Obrigado, Sandrine, sim. Dercy, sim. Então, valeu, foi bom. Que bom que a gente trocou uma ideia e todo mundo saiu daqui um pouquinho mais rico de amor para poder amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Beijo grande e até amanhã falando sobre a arte de receber.